pessoas sofrem com distúrbios psíquicos, distúrbios mentais. Digamos que é a grande sina da humanidade. O ser humano conquistou o planeta, estamos aí fazendo o que quiser com o planeta, nossa casa, mas a gente paga um preço, né? A gente vê hoje depressão como uma das principais causas de morbidade ou de sofrimento do homem, né? Mas por que isso? Quando você pega, por exemplo, um animal, né? Você vê um animalzinho, você vê a tranquilidade, parece que eles estão sempre tranquilos. Os problemas deles se referem sempre ao aqui e agora, né? Você vê um animal estressado porque alguma coisa não está bem, está faltando alguma coisa para ele. Você resolve aquele problema e ele está livre da sua depressão, da sua ansiedade, né? A gente pode chamar isso no reino animal. É sempre um problema pontual. Mas o ser humano não. Ele fica com a questão, né? Ele fica com o problema, ele desenvolve ansiedade, ele desenvolve síndrome do pânico, ele desenvolve depressão, que é uma das grandes causas, como eu disse, de morbidade hoje, né? Mas por que isso é assim, né? Por que isso acontece? Por que a gente chegou nesse ponto? Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a história da humanidade, ou do ser humano, ou do hominídeo, dos primórdios, como a gente chegou a ficar como a gente é hoje, né? Um ser humano, o Homo sapiens, se toda essa história fosse contada em 24 horas, tá? O aparecimento do Homo sapiens, o aparecimento do homem inteligente, do homem que tem a consciência, seria dessas 24 horas, possivelmente os últimos minutos, né? Se a gente pensar, por exemplo, a civilização moderna, a gente vai ver nos últimos segundos dessas 24 horas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o aparecimento da internet seria os últimos 10 segundos dessa história. E hoje a gente vive na pressão da internet, das mídias sociais, dessa coisa toda, né? Então, isso tudo é muito novo. A própria humanidade, a civilização que a gente fala hoje, a gente chama de civilização, que começa 3 mil anos atrás, aproximadamente, é nada. Então, a gente carrega a sobrevivência com a gente. Então, muitos pacientes falam, mas doutor, por que eu sofro tanto, né? Por que eu estou sofrendo com uma coisa que eu sei que é absurda? Na verdade, isso que é absurdo serviu para a gente chegar aonde chegou. Por isso que geneticamente é um gene bem arraigado no ser humano, né? Então o gene da depressão é muito arraigado, o gene da síndrome do pânico a gente vê que não pula gerações, o gene da fobia social, daquele excesso de timidez que faz muitas pessoas sofrerem, né? E como é que a gente entende isso dentro desse processo evolutivo? A força que isso tem, a força de 5 milhões de anos atrás, né? A gente tentar comparar, por exemplo, como você vai tratar um indivíduo de depressão. Então você começa com um experimento animal, em geral isso foi feito nas últimas décadas, buscar o modelo animal. E através desse modelo animal a gente consegue entender um pouco dessa força da natureza. Por exemplo, como é que você provoca uma depressão num rato? Absolutamente não costuma ter depressão assim como o ser humano. Mas a depressão no rato você vai provocar através, por exemplo, da natação forçada. Você joga o rato numa bacia de água e aquele momento de desespero em que ele para de nadar seria a depressão no rato. E aí você dá um antidepressivo e se ele for um bom antidepressivo, o rato vai ficar pouco tempo nessa situação de desespero, chamada depressão no rato. Como essas doenças, então, têm a ver com essa evolução? Imagina, assim, depressão, né? Muita gente sofre depressão, doutor, mas eu sofro depressão, é muito sofrimento. Então, no passado, a depressão teve sua função, como a gente viu no rato. Quantas pessoas se esconderam nas cavernas, fugindo de predadores, de tigres de dente de sabre, de leões, de tigres, né? E entraram no desespero, fingindo-se de mortos para não serem devorados por um animal desse, por um predador desse. Hoje, o nosso predador não é mais o tigre, mas é nosso estilo de vida. A consciência que a gente tem, né?
o ser humano desenvolveu a consciência, isso trouxe um problema. O problema é que os filósofos sempre estão tentando resolver, que é a consciência da morte. Então, a gente sabe que vai morrer. Então, o desespero de imaginar que a gente um dia vai morrer, a gente sabe disso, os animais não sabem. Não tem essa consciência da morte. Por mais inteligente que seja um cão ou um animal que a gente convive, ele não tem a consciência da morte. Né? Pelo menos durante a vida dele, não. Ele não tem a consciência. E a gente tem. Então, quando você vê um indivíduo de síndrome do pânico, que ele fala, ou um quadro de ansiedade generalizada, ele fala, doutor, eu vou ficar doente, eu vou morrer, eu estou sentindo mal. Isso já foi útil no passado. Então, aquela pessoa com síndrome do pânico, quantos antepassados dele se salvaram de animais, se salvaram de intempéries da natureza, fugindo, adaptando o organismo rapidamente à fuga. E isso aconteceu com certeza. Por isso que hoje eles carregam esse gene. E hoje não existe mais essa função. A gente não está sendo perseguido na natureza por animais predadores, né? A não ser o homem, né? Que seria o predador do próprio homem. E quando você vê, por exemplo, um indivíduo com fobia social, que sofre com a presença de pessoas estranhas, essas pessoas no passado, né, os seus antepassados estariam fugindo de indivíduos perigosos, né, que poderiam ameaçar a vida, tá? Então, na verdade, quando você vê, por exemplo, a bipolaridade, indivíduos que têm períodos de depressões muito intensos e períodos de euforia, será que não seria um modo de sobreviver a intempéries do clima? Né? São indivíduos que durante o inverno estariam se hibernando, né? A depressão seria uma forma de hibernação e a euforia seria uma forma de tirar o tempo perdido e se reproduzir, né? O grande objetivo do ser humano, o grande objetivo do cérebro, não é fazer a gente feliz, né? Isso é uma função que nós temos que administrar. O grande objetivo é manter a espécie viva, tá? Então tudo é feito para nos garantir até a sobrevivência, até a reprodução, a nossa sobrevivência até a reprodução. E o objetivo é deixar os descendentes, e a gente serve, no fundo, para isso. Os filósofos aí buscam uma existência, algum outro objetivo, né? Mas, na verdade, é isso, né? Então, hoje, o ser humano sofre com questões mentais, sofre com questões psíquicas, não vai resolver. A gente não deve esperar assim muito do nosso cérebro essa ajuda, né, para vivermos muito calmo e tranquilos. Tá? Ele não vai deixar, cabe a gente mesmo, né, tentar de algum modo trabalhar a consciência da morte dentro da gente. E a gente tem mecanismos para isso. Tipo aquela coisa, eu vou morrer um dia, mas vai demorar muito, né? Eu nem vou estar aqui quando eu morrer. Então acho que isso aí serve mais como um esclarecimento aí para você.